Boa noite, Namastê, bem-vindos ao Satsang, nosso encontro. Aqui em São Paulo, mó frio, não sei como é que tá aí onde vocês estão. Estou aqui com o aquecedor ligado, cobertor, tá mole não. Então, bem-vindos, aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, como eu sempre começo falando. Nosso encontro tem a duração aproximadamente de 55 minutos, 50 minutos. É um tempo que a gente usa para conversar a respeito dos assuntos, dos temas, das coisas que vão sucedendo, vão nos acontecendo, especialmente depois que a gente começa a receber a Diksha. Não só assim, mas especialmente assim, né? Ele nasceu da necessidade de doadores de Diksha e pessoas que vêm recebendo a Diksha já há algum tempo expressarem, compartilharem as coisas que vão acontecendo, porque nem sempre é fácil, né? E esses temas que a gente aborda aqui têm esse caráter, têm essa qualidade de vir de momentos em que você fica um pouco perdido, né? É uma sensação de estar perdido, né? Porque muitas vezes nós acumulamos muita informação, né? Que vem de leitura, que vem de experiências mesmo, né? E daí novas experiências, algumas delas anulam as primeiras que a gente já teve, porque uma experiência forma uma impressão, forma um conceito, muitas vezes, né? Porque não um trauma. Eu vou falar um pouquinho a esse respeito hoje. Porque nós vamos passando por situações que não são esquecidas. Tudo que se passa com a gente, de alguma forma, permanece na nossa memória. E algumas experiências, algumas vivências, muitas vezes são bastante traumáticas. Então, nós acabamos por construir toda uma jornada de vida e uma jornada espiritual para não lidar com as coisas que estão acontecendo, né? Ou que já aconteceram. Então, para quem já está buscando há algum tempo, para quem está começando a buscar agora, todos nós vamos nos deparar com situações dessa natureza. Todos nós. É inescapável, né? Porque você é constituído como ego, como persona, como personalidade, como self, como eu, como queira chamar, né? A partir das coisas que você vive, a partir das coisas que você já viveu. Todas as suas impressões, todos os seus perceberes, né, com relação ao que chamamos de realidade, sempre são filtrados, sempre são projeções também das experiências que já tivemos no passado. E então uma jornada espiritual, quando ela se aprofunda, ela acaba nos colocando em contato com essas situações, especialmente as do passado, porque a gente vai se dando conta de que a forma como a gente está enxergando a vida, a forma como a gente está se posicionando diante de situações e fatos, não vem do momento, não vem como uma resposta do momento, e sim vem como uma reação de coisas que já aconteceram em outros tempos. Essa é uma tendência, né? Mas que todo mundo, de certa forma, vive desse jeito, né? Quando a gente começa a explorar o que se passa com a gente, o que já se passou com a gente, né? Mas o que se passa com a gente, porque o que se passa com a gente é também uma resposta ao que se passou, né? Nós nos mantemos, muitas vezes, absolutamente presos a eventos do passado e evitamos e reagimos às situações do presente como um meio de evitar, né? Quase sempre a gente está tentando evitar alguma coisa que já aconteceu porque a gente não quer que volte a acontecer.
Então, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa busca, é natural que a gente vá aos poucos, ou se a gente tiver intensidade em querer saber das coisas, se deparando com essas coisas que já vivenciamos, né? Por quê? Porque estamos presos nelas. E quando a gente está preso numa situação, obviamente a nossa liberdade não existe, né? Achamos que somos livres porque escapamos da vida que tínhamos para uma outra, né? Só que nesta outra vida que estamos tendo, não temos liberdade, né? Sempre que essa é uma frase que vem da Wallace, né, que eu vou repetir agora aqui, que eu usei no curso nesse último final de semana, e essa frase sempre é uma frase de Bhagavan, uma frase que vem da Wallace University. Ela sempre cria uma certa desconfiança, né, uma certa possibilidade de polemização, né? Mas a frase diz o seguinte: onde há escolha, não há liberdade. Onde há escolha, não há liberdade. Então, para a gente compreender o que é isso, precisamos também compreender duas coisas: o que é fazer escolhas, o que são as escolhas que fazemos, e o que é a liberdade, né? O que é este anseio em ser livre, né? Esse anseio de se desvencilhar, de se desvincular de amarras. Todos os nossos amarramentos, né? Todos os nossos aprisionamentos vêm de situações que estão na nossa memória, estão no nosso passado. Então, o que a gente tem aqui hoje, né, é uma oportunidade de estar olhando para essas coisas, porque a nossa intenção primeira sempre é encontrar a liberdade, né? Para que possamos viver, é necessário que haja liberdade. Porque se a gente não tem liberdade, se fazemos escolhas para fugir de situações que já nos ocorreram, nós não estamos vivendo em liberdade. Logo, consequentemente, a nossa experiência de vida não é completa, ela é parcial, absolutamente parcial, porque você só vive um pedacinho da vida onde você acredita que você esteja sendo livre, né? Uma vez que você escapou, fugiu de todas as coisas que você mais teme, né? Isso faz com que você perca autoestima por si mesmo, né? Que você não goste de si mesmo, porque você sabe que internamente você está evitando coisas, coisas que vêm a você, que a vida traz a você e que você evita viver. É uma forma de adiamento, de postergamento, né? Então, é muito importante que a gente crie as oportunidades de olhar para todas essas coisas, né? Nosso encontro aqui, ele tem esta intenção. Eu vou começar comentando aqui a respeito de uma carta que eu recebi aqui de um amigo, do Taza, está presente aqui, primeiro a entrar na sala hoje, amigo de muito tempo, e ele me escreveu algumas coisas pessoais que eu não vou mencionar aqui, com relação a alguns medos que ele sente. E ele pede, né, se você quiser na terça que vem se referir ao medo que a gente tem do novo e sabota as próprias intuições e tendências, seria legal. Então eu já estou comentando, tá bom, Taza? Estou comentando algumas coisas a respeito do medo. Tudo isso que eu falei até esse momento tem a ver com o nosso medo, né? Medo, todos nós sentimos, e medo é natural, né? Medo é uma forma da vida, ou do nosso instinto de sustentar a vida, se manter, né? Se a gente não tem medo, possivelmente não estaríamos mais vivos. Já teríamos feito muitas coisas, né, ameaçadoras à nossa própria existência. Então o medo, ele é instintivo, ele vem do nosso instinto de sobrevivência. Ele é uma própria característica da própria vida para se automanter, né, para que não sucumbamos fazendo coisas que, né, nos tirariam da vida, né? Então o medo é um sentimento natural, está ligado ao nosso instinto, né? Temos vários instintos, como você mencionou aqui, ou intuições. O medo psicológico é um outro tipo de medo, né? O medo psicológico é o medo que vem, como eu já estava comentando aqui há pouco, das nossas memórias,
né, das situações que vivemos que nos foram traumáticas. E sim, é importante e é possível que a gente encontre a liberação desses medos. É muito importante. Né? Por quê? Porque são medos psicológicos e eles não são reais. Né? No entanto, o poder desses medos que a gente, né, mantém ou sustenta dentro de si mesmos é um impeditivo para que a gente possa viver de acordo com os nossos desejos, necessidades e novas escolhas. Né? Então, boa parte dos medos, né, tem esse caráter de serem dominantes. Né? O medo ele é dominante e ele é paralisante. Às vezes num grau mais leve, às vezes num grau mais forte, né? Nos levando muitas vezes a viver o que é chamado de pânico. Né? Ou seja, fica impossível para você fazer certas coisas muito básicas, né? Muito básicas mesmo, ou que parecem serem básicas para a maioria das pessoas, no entanto, para você não são. Né? Pode ser entrar numa piscina, tomar um banho de mar, né? Porque você tem medo de água. Pode ser não entrar numa casa que tenha um gato, né? Ou um cachorro, porque você tem terror desses bichos, né, selvagens, os gatinhos e os cachorros, né? Ou uma lagartixa. Eu já vi gente com pânico de lagartixa, né? Só porque ela surge. Né? As baratas eu não vou nem comentar aqui. Né? Eu não entendo muito bem medo de barata, porque eu não tenho, mas eu sei que é um bicho que amedronta e assusta muita gente de uma forma engraçada, mas eu sei que é real. Né? O medo de barata é real. Né? E tem gente que não entra de avião. Né? Tem um amigo meu que deixou de viajar comigo algumas viagens importantes que ele queria muito fazer, porque não era possível para ele entrar sóbrio dentro do avião. Né? E, obviamente, como eram voos longos, ele não podia se embebedar a ponto de fazer uma viagem que fosse de 10 horas ou mais. Né? Então, ele simplesmente não foi fazer as viagens que ele muito precisava e gostaria de fazer, como, por exemplo, uma viagem para a Índia. Né? O único jeito de chegar na Índia é de avião. Né? Para ir de navio é uma jornada um pouco longa. Né? Então ele nunca foi. Né? E era um sonho dele vivenciar e participar de certas coisas. Eu estou citando alguns exemplos porque é importante que a gente saiba encontrar meios de liberação do medo. Né? Muito importante. E que a gente encontre meios, né, e eles existem, da gente sair desse domínio, porque esse tipo de medo, que é paralisante, que nos impede de seguir adiante, né, ele obviamente ele vem de situações, quase sempre, né, claro que tem exceções, mas quase sempre de situações em que você não pôde lidar com uma situação. Né, especialmente quando você era criança, né, ou quando você ficou assustado com uma história, com uma condição, com uma situação em que você de fato não tinha nenhuma possibilidade de lidar com ela, porque você era uma criança, né? Ou porque você foi convencido a sair correndo, né? Porque aquilo seria muito perigoso ou aterrorizante. E a criança acredita. A criança sempre acredita, né? Muitas vezes somos criados pelo medo, né? Uma educação baseada no medo, onde você não pode, você não sobe aí que você cai, não vai ali que você vai se quebrar, não faz isso que você vai se machucar. Né? A criança que ouve isso desde criança e acredita, né? Porque a criança sempre acredita no adulto. Né? Para a criança deixar de acreditar no adulto, ou ela é muito especial, ou de fato ela vai ter que esperar chegar numa idade, né, pré-adolescente, adolescente, que ela começa a questionar se de fato tudo que é proibido para ela tem razão de ser. Né? Então uma criança, digamos, até os 5, 6 anos, ela acredita piamente. Né? Ela não aceita muitas vezes, ou não sabe, ou ignora. Né? Mas os pais muitos pais, especialmente os mais ignorantes, tendem a criar os seus filhos cercados de medo, né? Com medo que os próprios pais têm das coisas e que eles também herdaram dos seus próprios pais. Né? O medo ele é transferível de geração a geração. Então, dependendo do tipo de família que a gente nasce, dependendo do tipo de irmão que a gente tem,
dependendo do tipo de tio, de avô. Às vezes teu pai e tua mãe não tem, mas a sua avó tinha, né? E como ela tinha a responsabilidade de te criar, né? Estou fazendo suposições, eu sei, ela com medo, né, de fazer algo de errado, impedia você de viver ou de fazer qualquer coisa, né? Pode ter acontecido, né? A minha avó, por exemplo, foi exatamente o contrário, né? Ela era mais permissiva do que os meus próprios pais, que já eram bastante liberais, né? No entanto, minha avó era ainda mais, né? Me deixava fazer coisa que os meus pais não deixavam. Então depende muito do tipo de educação que a gente tem. Também uma forma da gente adquirir confiança na nossa própria capacidade, porque a gente vai explorando, vai descobrindo a nossa força, né, o nosso equilíbrio, nossa inteligência, nossa capacidade de resolução de situações. Tudo isso são aprendizagens importantes. Quando uma educação é baseada no medo, essas coisas não são suprimidas, e o adulto que vai vir depois tem medo de tudo, né? Tem medo do novo, que é a pergunta que você, amigo Taza, está fazendo, né? Por que a gente tem medo do novo? É porque o novo ninguém passou por ele, né? E então é assustador, né? Para muita gente é assustador. Para outras não é. É extremamente estimulante você ser pioneiro, né? Você correr riscos, você buscar uma situação para testar os seus próprios limites, as suas próprias potencialidades, né? Saber até onde você pode chegar, até onde você pode subir, até onde você pode crescer, até onde você pode fazer alguma coisa. Para muita gente tem esse caráter, o novo tem esse caráter desafiador de uma forma saudável, né? Porque é um meio muito eficaz da gente se desfazer dos próprios condicionamentos. Os condicionamentos tendem a, né, criar seres humanos que sabem pouco de si, que têm baixa autoestima, que são extremamente dependentes e medrosos, né? Medrosos. E aí você aprende a só andar por onde os outros já andaram, só fazer o que os outros já fizeram, né? Só ir a lugares onde os outros já foram, e você nunca se arrisca a de fato fazer algo e descobrir por si mesmo se você pode ou não pode alguma coisa, né? Então a gente deve buscar, quando a gente se percebe em situações assim, fazer atividades ou se colocar em determinados processos, e eles existem, né? Em busca da liberação do medo. É muito importante que a gente busque a liberação do medo, né? É quase que uma condição básica para a gente existir e usufruir de tudo que a vida nos oferece de uma forma plena. Esse é o recado para você. Tá bom, Taza? Oi, Júlia. Namastê. Como transcender de carreira e em busca da missão de vida? Qual o melhor caminho para o encontro com a nossa missão de vida? Ok, Júlia, eu já respondi essa pergunta outras vezes aqui, né? Já faz algum tempo. A gente tem uma ideia desse negócio de missão de vida, né? A gente tem uma ideia a esse respeito. Então, primeiro a gente tem que verificar qual é a ideia. Quem é que disse para você que você tem uma missão de vida, né? E muitas vezes essa ideia ela pode estar sendo questionada, né? Para ver se isso é verdade mesmo, se é que você tem de fato uma missão de vida, né? Existem muitas correntes religiosas, muitas correntes espirituais que afirmam isso, né? Que você tem que descobrir a sua missão de vida. E eu não estou dizendo que você não tem, eu estou só questionando. Será que você tem mesmo que descobrir a tal da missão de vida, né? Você vai ser um missionário? O que você vai fazer quando você descobrir qual é a sua missão de vida, né? Pode ser tanta coisa, né? Pode ser tantas, né? Então, eu preferia começar questionando o que é missão de vida, antes de a gente buscar como encontrar a, a tal missão, né? Mas missão de vida, não querendo ser implicante, né, com isso, a gente pode traduzir de outras formas, né? Vamos dizer assim, encontrar qual é o propósito da sua vida. Eu vou mudar um pouquinho a forma, né? Sim, todos nós temos um propósito de vida. Eu não vou mais usar a palavra missão, porque
ela implica em que você acredite que você tenha que fazer alguma coisa, né? E eu estou ampliando um pouquinho essa ideia, te convidando a questionar qual é questionar não, te convidando a buscar o seu propósito de vida. E talvez o seu propósito de vida seja simplesmente se curar das dores e do sofrimento que você carrega dentro de você, né? Se você se mover em direção a isso, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando, pode ser que isso te conduza a encontrar o seu propósito. Uma pessoa que encontra as curas para o seu sofrimento, para as suas dores, vai se tornando capaz, e naturalmente isso vai acontecer, mesmo que ela não se coloque numa missão, né, de ajudar outras pessoas a encontrarem também a liberação das suas dores e do seu sofrimento. De certa forma, esse é um propósito coletivo. Todos nós temos o mesmo propósito. Não é a sua missão de vida, né? Você vai, talvez, mais adiante descobrir que sempre que você puder e souber como ajudar uma outra pessoa a viver melhor, né, que você vai estar encontrando uma realização. Claro, existem realizações de outros tipos, né? A gente acabou de assistir uma Copa do Mundo e eu vi algumas coisas, vi bastante coisa, vi alguns jogos, né? Jogo de futebol, jogo de vôlei, jogo de basquete, ginástica e judô, enfim, acompanhei assim uma ou outra coisa, mas todo dia eu estava dando uma espiadinha, né? E me interessei muito em ver o que acontece com a pessoa depois que ela finalmente ganha, né, um jogo, ou uma atividade, ou um tempo na natação, ou, né, numa corrida, o que seja, e o que que eu fico pensando, observando o que é essa realização quando a pessoa recebe a sua medalha de ouro, né, e bota ela na boca e morde, né, e posa para uma foto. Que é esse momento? Claro que ele é inesquecível, né? É uma conquista, às vezes de 4, 8 ou mais anos de batalha, né? Para finalmente receber a tal da medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze. Uma medalha, né? Não precisa ser de ouro. Mas tem uma realização, né? Eu estava observando, eu não lembro agora qual foi a modalidade, que o cara recebeu, o brasileiro recebeu a medalha de ouro, eu acho que era um francês, um outro, que recebeu a medalha de prata, né? E um terceiro, se não me engano, australiano, ou inglês, que recebeu a de bronze. O cara que estava mais feliz é o que recebeu a medalha de bronze, né? Ele era muito jovem e ele estava radiante de alegria, né? Claro, o cara com a medalha de ouro também estava muito feliz, né? Mas o cara que ganhou a medalha de prata, que já é uma conquista enorme, ele estava muito frustrado, né? Então eu fico pensando, uma pessoa dedica a sua vida a conseguir algo, né, tem que ser o ouro, né? Eu estou usando a simbologia, né? E depois que você recebe o tal prêmio, a tal conquista, o reconhecimento, né? O que vai ser da sua vida daqui para frente, né? Um cara como o Phelps, o nadador, né? Ou o Bolt, o corredor, são dois caras que o Bolt, nas 8 Olimpíadas que ele participou, foram 8 medalhas de ouro, numa mesma modalidade que é a corrida, né? Então, agora ele se aposentou, ele não precisa mais disso, né? O que vai ser da vida dele agora, né? Como ele é um cara que eu acredito que tem uma certa luz, porque ele é um cara muito bonito, né? Ele tem uma alegria de viver muito grande, com certeza eu acredito que ele vai ajudar outras pessoas, né? Então, missão de vida, ela é muito relativa, né? Mas ela não pode estar associada a uma ideia de que você quer fazer coisas grandiosas, né? Primeiro, você tem que encontrar a sua cura, né? Como eu já disse. Você tem que encontrar a sua cura, você tem que identificar as suas limitações, tem que identificar, como eu já vinha comentando aqui, onde que a tua vida está parada, onde que você não cresce, onde que você não está alegre, onde você não está aprendendo, onde que você está vivendo uma vida muito aquém do que é possível viver, né? E trabalhar intensamente para que isso se abra. Uma vez que isso se abra, e vai se abrir, o encaminhamento disso é você ajudar mais pessoas, né? Porque você está realizada. Na Oneness University eles chamam isso também de realização em Deus, né? God realized. Você se realiza em Deus
você e Deus se tornam um no propósito de realizar as coisas, né? E de usar de todos os poderes disponíveis para fazer isso acontecer, né? É um encaminhamento para você encontrar o seu propósito de vida, né? Se isso vai se tornar uma missão, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, inicialmente, a necessidade que todos temos, enquanto seres humanos, é de despertar. Esse tem que ser o objetivo primeiro, porque se você não tiver desperta, se você não tiver encontrado os meios e ter recebido a graça de despertar, dificilmente você vai realizar qualquer coisa que não seja pequena. Você pode realizar coisas pequenas, obviamente, né? Pequenas no sentido assim da dimensão que é despertar, né? Então você pode fazer coisas menores, não vou chamar de pequenas, né? É importante você encontrar o seu propósito de vida e que ele seja prioritariamente o seu despertar. As outras coisas, elas vão vir a você naturalmente, sem que você tenha que ficar perguntando qual é para ninguém, né? Qual é a minha missão, o que é, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, né? Esse estado naturalmente a vida vai te trazendo as coisas naturalmente que vão te direcionar, vão direcionar todos nós ao nosso destino, que nunca é final, é sempre etapas atrás de etapas, né? E explorações através de explorações, é assim que a gente caminha. Tá bom, Júlio? E só completando aí na sua pergunta aqui, como transcender de carreira, é, qualquer coisa que você fizer na vida, qualquer coisa, né? Você não precisa focar na sua carreira como um meio de encontrar realização do seu propósito de vida, né? Você pode realizar o seu propósito de vida executando qualquer tarefa, qualquer função, né? Tá bom? Senão você muitas vezes acaba tendo preconceito com relação a certas atividades, né? Sei lá, vai trabalhar no sistema financeiro, vai trabalhar numa instituição financeira, e isso não seria espiritual o suficiente para você cumprir sua missão de vida, por exemplo, né? No entanto, está te dando sustento, está te dando a condição para você se mover na vida, né? E você pode estar cometendo alguns equívocos com relação a isso, né? Então, deixa a carreira, por enquanto, fora do seu propósito de vida, né? Se você tiver uma carreira que está te proporcionando os recursos para você seguir adiante, né? Isso serve para qualquer pessoa, né? Não fique tão preocupada em mudar de carreira para encontrar a sua missão de vida, né? Faz o que é mais fácil para você, faz o que é desafiador para você, faz o que te dá também a condição material para você seguir adiante. Tá bom? Oi, Patrícia. Feliz por estar aqui. Que bom, Patrícia. Com base na sabedoria do desapego, me vejo ainda muito identificada com o apego do amor íntimo afetivo. Como você observa isso, eu acho que tem alguns julgamentos aí, Patrícia, que a gente precisa olhar, né? Mas eu vou responder de uma forma um pouco diferente, né? Eu vou simplificar, tá bom? Todos nós temos necessidade de nos relacionarmos afetivamente e intimamente com alguém, né? E neste relacionar-se intimamente, ou mais intimamente, ou menos intimamente, com quem quer que seja, né? Mas vamos considerar aqui como um parceiro, né? Uma parceira. Esse relacionamento, ele vai te trazer os teus temas, ele vai te trazer os teus assuntos. Ele vai, na verdade, servir como um dos melhores meios, um dos melhores espelhos para você enxergar a si mesma. E o apego é parte disso, né? Uma vez que você se veja apegada não só a uma pessoa, né, a uma vida com uma pessoa, ou a coisas que você tem com uma pessoa, né, ou a um trabalho, ou, né, apegos a gente tem com relação a muitas coisas, né, até mesmo com relação às nossas ideias. Às vezes nem é uma coisa tão objetiva, né, tão material. Nós somos apegados a sentimentos, somos apegados a lugares, somos apegados a hábitos, somos apegados a muita coisa, né? Então,
desapegar-se é um processo natural de liberação, na medida que a gente cresce e também na medida em que a gente abraça, acolhe coisas, né? Então, é um segundo passo, né, que eu vou chamar aqui de aceitação. Aceitação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na sua frase, eu senti dessa forma, né, posso estar enganado, que você tem um posicionamento bem rígido com relação ao estar apegada e ao mesmo tempo sentindo conflituoso, né? Sentindo necessidade de se relacionar afetivamente, intimamente, e ao mesmo tempo tendo que lidar com as situações nas quais você se vê apegada ou o outro está apegado a você e isso te causa algum tipo de dificuldade ou de restrição, né? Mas a gente tem que entender que os nossos relacionamentos estão fadados a nos levar a esse tipo de coisa, né? Não só a esse tipo de coisa, há muitas coisas. Então, numa relação, quando você de fato se vincula a uma pessoa, quando você se abre para explorar a si mesma, né? Que já é o segundo passo, né? Depois que vem os primeiros momentos de paixão, de atração afetiva, sexual, de todos os tipos, né? Depois que tudo isso se aquieta, né? E você de fato está se relacionando com a pessoa com quem você tem afinidades, é natural que você comece a ser impactada, às vezes de uma forma suave, às vezes de uma forma mais forte, pelas situações que essa relação vai te trazendo, né? Porque, como eu já disse, você não é apenas apegada ou as situações de apego, elas não se restringem apenas ao relacionamento com uma outra pessoa, né? Então, no relacionamento com uma outra pessoa, as situações ou o sentimento ou a necessidade de apegar-se fica mais explicitado, né? Você vai ver, você vai estar vivendo momento a momento coisas que talvez você não se desse conta. Mas se alguém te fala uma coisa que você não concorda, embora ela esteja certa e você está errada, você também vai poder observar quanto apegada você é às suas crenças, que é um assunto que a gente falou semana passada, né? Então, nós somos apegados a muitas coisas, porque elas nos dão, muitas vezes, um sentimento de identidade, né? De identificação. Se eu tenho isto, logo isto sou, né? Parece simples, mas é complexo, né? Eu me torno isto que eu tenho, eu me torno isto que eu possuo. Se isto que eu tenho e possuo me é retirado, ou morre, ou desaparece, ou vai embora, né? Eu desapareço junto, porque eu sou constituída disto que eu tenho. Pode ser meu corpo físico, que é a coisa talvez mais difícil, né? Somos apegados ao corpo, né? Protegemos o nosso corpo como nosso bem mais precioso, embora a gente não cuide muito bem dele, boa parte das vezes, né? Mas apego é uma coisa que se a gente for examinar as raízes, né? Tá em tudo, tá em tudo, né? Tá em tudo. Então, na relação a dois, isso fica mais explícito. Então, você pode sim fazer um trabalho específico, né, ou mais, para buscar a liberação dos seus apegos, né? Só de participar do encontro como esse aqui já é algo dessa natureza, né? Porque vocês vêm aqui, fazem uma pergunta natural e simples, eu muitas vezes vou lá e derrubo tudo, né? Então, para quem já está comigo há algum tempo, eu faço esse encontro há quase 5 anos, né? Já estão habituados a saber, né, que a gente está mexendo nas coisas, a gente está questionando as assim chamadas verdades, né? Então tem um certo perigo, né? Porque eu vou estar muitas vezes trazendo algo que não tem nada a ver com tudo que você acha ou pensa a respeito de tudo que você acha e pensa, né? E então eu faço isso comigo mesmo, né? Eu me coloco diante de situações e pessoas onde as minhas assim chamadas convicções e verdades são questionadas ou são revistas, né?
O que eu estou buscando? Eu estou buscando ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Não é um outro ângulo, é de uma outra perspectiva. Significa, eu quero ver as coisas de uma mais do alto, né? A gente chama isso de visão da águia, né? E crescimento significa sair da visão da minhoca, que mal enxerga alguns milímetros diante de si, né? E nos transportarmos e crescermos ao ponto de desenvolvermos a capacidade da visão de águia, de vermos as coisas de uma perspectiva mais ampla, né? Uma minhoca jamais vai poder enxergar o que uma águia vê, né? Logo, o que uma águia pode fazer com a vida dela é muito diferente do que uma minhoca pode fazer, né? E esse voo em liberdade, esse voo em que você, né, tem uma visão 360 graus de todas as coisas e se move livremente 360 graus, não é exatamente possível para uma minhoca, né? Então, tudo que a gente faz, né, para poder ver as coisas de outros ângulos, de outras perspectivas, não apenas de outros ângulos, é positivo, né? Só que a gente vai se deparar novamente com o tal do apego, né? Porque é impressionante. Se você investigar, você vai se dar conta como você muitas vezes não consegue facilmente ser conduzido a ver as coisas por uma outra perspectiva, né? Como a gente é apegado ao, ao nosso velho jeito de ver todas as coisas, né? Porque somos seres condicionados, porque a gente aprendeu assim na escola, porque tivemos experiência na nossa infância. Então, como que alguém vai tirar tudo isso, né? Na relação com uma outra pessoa, essas coisas são colocadas em xeque, porque o outro vem com uma outra história, o outro vem com uma outra perspectiva, o outro vem com uma outra percepção, né? E a gente vai, obviamente, se deparar com os nossos apegos, né? Enfim, relação a dois é escola, é escola, né? E apegar-se ou desapegar-se é um exercício constante, né? É um exercício constante. Quando a gente aprende essa chave, quando a gente descobre essa chave, né, a gente vai aplicá-la não só dentro do universo da relação íntima, afetiva, como também em relação às outras coisas, né? E é isso que vai nos permitir ver o que a gente não via antes, né? Apego como eu já disse, é uma coisa natural, mas que é importante que a gente encontre a liberação do apego. Oi, Patrícia. Como nos livramos destes medos que carregamos da infância? Como tudo, né, que eu costumo falar aqui, Patrícia, a gente começa por se dar conta de que eles existem, né? E aí existem processos que são específicos para cada uma dessas coisas, né? Para aqueles que têm a possibilidade, né, de se submeter a trabalhos para isso, né? Existem, né? Especialmente na One University lá na Índia. Não só lá, né? Porque todo trabalho voltado para crescimento espiritual vai fazer com que você se depare com seus medos, não só os da sua infância, com todos os seus medos, né? A gente começou falando aqui dos medos, dos pânicos, né? Mas todos nós temos medos que vêm da nossa infância, das situações que a gente muitas vezes nem se lembra mais, né? Então, existem inúmeros trabalhos, né? Desde renascimento, desde regressão, existem várias técnicas de trabalho para você reencontrar os momentos em que você passou por uma situação traumática e acabou decidindo, fazendo escolhas, né? Escolhas sem liberdade, né? Para fugir das situações que te provocam medo, né? Então, essas coisas, uma vez que elas são vistas, são identificadas, elas não vão apagar, mas você não vai mais ser, vamos assim, conduzidas por essas situações, né? O medo está lá, ele existe, você se lembra dele, você lembra das histórias, você lembra das situações, mas elas não mais impedem você de fazer as coisas que
você quer fazer, você está livre para seguir adiante, apesar das memórias que você ainda tem, né? Então, não é exatamente um deletar o chip, né? De um programa interno que tá construído em cima do medo, né? Projetado a partir do medo para que você não sinta medo, né? Porque é isso que a gente faz, a gente passa por uma situação traumática quando é criança e vai fazendo escolhas, né? Eu não vou nesse lugar, eu vou... Né? Criança adora menino, né? Quando apanha de amigos na escola, alguma coisa assim, vai ser polícia quando crescer, né? Porque ele vai prender todo mundo que bateu nele, né? Então, você vai fazer escolhas de criança para que certas coisas que você passou não voltem a acontecer, né? Buscar segurança financeira, buscar segurança material, buscar segurança física, todas as coisas que uma criança sente e faz com que ela sinta né, medo, muitas vezes determina que ela faça certas escolhas na vida para não sentir mais aquilo, né? E essas coisas, na medida que elas vão sendo identificadas por um processo de contemplação, elas vão também te permitindo a liberação, né? E existem sim processos para isso, vários, né? E o lugar mais comum, né, entre aspas, da gente estar trabalhando esses aspectos é recebendo Diksha, né? Porque a Diksha, ao recebê-la, você tem a condição de fazer uma prece, porque você identificou certas coisas às quais você está presa, e que nessa conexão com o divino, nessa conexão com uma força superior, né? Com umas câmeras sagradas, você vai pedindo para ser liberada das coisas que, de uma certa forma, estão te mantendo presa no passado, né? Essas coisas a gente pede. E, se encontrar a oportunidade, vai participando dos trabalhos que vão focando nisso tudo, né? Tem vários. Né? Tá bom, Patrícia? José Maria Marques, despertar tem sido muito doloroso, com muitas perdas e ressignificações. Haja paciência. Será, Zé Maria? Será? Despertar não tem sido doloroso. Eu de fato, não acredito nisso, né? O que vai acontecer, o que pode estar acontecendo, é que o processo de despertar vá te mostrar o quanto a dor você sempre sentiu. O despertar não vai te trazer dor, muito pelo contrário. Ele vai fazer com que você se libere das dores que você já tem, né? Haja paciência? Não é uma questão de paciência, é uma questão de vontade de estar vivendo livre do sofrimento. Despertar significa a grande oportunidade de você encontrar a liberação do sofrimento, né? Não é uma questão de paciência, não é, né? É uma questão de vontade mesmo, de compreensão do que seja esse processo, né? Porque todo sofrimento, Zé, todo sofrimento, ele vem da sua mente. Estou falando de sofrimento psicológico, né? Então, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Todo o processo de despertar é um processo de liberação do sofrimento dentro do qual você sempre se encontrou. Então, despertar é, sim, a liberação do seu sofrimento, é a liberação de todas as cargas que você carrega desta vida e de outras, né? E haja paciência de viver em sofrimento há tanto tempo. É assim que eu vejo, né? O despertar que a gente está falando aqui, ele significa liberação. Liberação, abertura. E não é um trabalho mental, não tem significâncias, né? Não é trazer novos significados, né? Trazer significados é criar conceitos mentais a respeito de algo. O despertar significa que você está se desenganchando, né, de todos os processos mentais que ainda possivelmente te mantenham em sofrimento. É isso que é despertar. É desse despertar que estamos falando aqui, né? E é uma coisa que você não faz por si, é uma coisa que lhe é concedida. É uma interferência direta de forças superiores,
de estados de consciência, de Deus, da presença divina na sua consciência. Não é de forma alguma algo doloroso, muito pelo contrário, né? É o maior ato de amor que Deus pode realizar por você, é te proporcionar o despertar. Não é haja paciência, muito pelo contrário. Tá bom, Zé? Oi, Jennifer. Boa noite. Existe liberação de carga emocional através de sonhos? Faz muitos anos que estou tentando me abrir para acolher e integrar meu avô, que foi muito violento com meu pai quando ele era criança. E nesse sonho, meu avô estava lúcido de quem eu era quando me aproximei, que na vida real não ocorre mais. E chorei muito segurando suas mãos. Foi um grande alívio emocional quando acordei. Você pode dizer algo? Posso sim, Jennifer. Posso dizer várias coisas. Né? Sim, é possível que haja essa liberação. Isso que você vivenciou não é um sonho. Né? Pouco provável que seja. Então, existe um trabalho específico, não sei se você já fez, de vez em quando eu ofereço ele aqui, eu vou tentar oferecer ele em breve aqui em São Paulo, que é o processo de liberação dos antepassados. Nesse processo, que é um processo avançado que a gente faz, a gente trabalha justamente nessas relações de mágoa, dentro das quais os nossos antepassados muitas vezes ainda se encontram, das mágoas. Né? E nós somos, sim, herdeiros das condições emocionais, mentais, psicológicas, com as quais os nossos antepassados deixaram essa vida aqui. Né? Então, o processo de liberação dos antepassados é um processo de encaminhamento dos seus antepassados, como, obviamente, pessoas já falecidas, né? Para estados e para, a gente chama isso de planos, né? Para planos mais altos. Quando uma pessoa falece, morre, né? E está magoada com um filho, com a própria vida, com uma mulher, com os próprios pais ou com as coisas que aconteceram com ela acaba se mantendo, depois que morre, num determinado plano. Nós temos 14 planos que a gente usa como referência para isso. Né? A Terra é um deles. Então, quando a pessoa deixa a Terra, ela vai para um desses planos, e não é um lugar legal. Né? E uma vez que ela lá se encontra, tudo aquilo que ela está sentindo ali, e ela está presa ali, acaba afetando os seus descendentes, o seu pai e você também. Quando um dos membros da família, no caso você, Jennifer, começa a fazer uma atividade de liberação de você mesma, né, de busca de cura das coisas que estão difíceis na sua vida, né, isso vai afetar diretamente as pessoas com as quais você tem vínculos, como o seu pai e o seu avô. Né? Existe um outro trabalho que é focado nisso, que é o trabalho sistêmico de constelação familiar, que também cuida dessas coisas. Né? E os sonhos, eles são... Tem sonhos e tem sonhos. Né? Muitas vezes, durante um sonho, a gente acessa essas instâncias, esses planos, essas dimensões nos quais os nossos antepassados se encontram, e a gente pode, sim, ter uma experiência bem verdadeira, como essa que você teve. Eu não acho que tenha sido um sonho, não. Tá bom, Jennifer? Então, é importante você continuar cuidando do seu pai e do seu avô, cuidar dessa cura dessa relação, né? Para que ambos, caso seu pai não esteja vivo, né, possam viver livres de uma carga, de uma relação conflituosa que possivelmente ocorreu entre os dois e que afeta todo o resto da família, inclusive você ainda. Tá bom? Qualquer coisa que você faça por si mesma vai ajudar o seu pai, vai ajudar seu avô e vai ajudar as outras pessoas que são ligadas a eles também, não só você. Né? Tudo que a gente faz, gente, espalha para muita gente. Né? Nada do que a gente vive ou realiza
dentro do âmbito espiritual fica restrito apenas à nossa experiência pessoal. Não. Tudo que a gente faz afeta um monte de gente. Só a gente estar aqui conversando essas coisas, além dos 51 aqui que estão juntos, tem mais uns 100, né? Tem mais 2 pessoas por pessoa aqui, no mínimo 150, né? Que estão recebendo o que está sendo colocado aqui de uma forma bem direta, né? Então, essa é a dinâmica do que a gente faz. Com a Diksha é a mesma coisa, né? O despertar é a mesma coisa. Uma pessoa que desperta afeta 100 mil pessoas. Uma família que desperta, eu conheci algumas, afeta 100 mil famílias. Por isso que a gente faz uso da Diksha, né? Porque a gente cria uma expansão de consciência que vai afetar o coletivo. E nós fazemos parte do coletivo. Então, quando o coletivo é afetado pela mudança que ocorre, que seja o despertar de uma única pessoa, que afetou 100 mil, né? Este coletivo ele é transformado. Por isso que a gente está feliz hoje de estamos empenhados, né, em levar o maior número possível de pessoas para o Rio de Janeiro para participar do fenômeno The Gift, né, do evento que vai acontecer 3 e 4, agora em setembro, porque já somos quase 1000 pessoas lá, buscando a mesma coisa, buscando crescer, buscando cura, buscando liberação, né? E claro que se tem 1000 brasileiros se reunindo para, num fim de semana, fazer um trabalho dessa natureza, o Brasil inteiro, né, que acabou de passar pelas Olimpíadas nesse mesmo lugar, no Rio de Janeiro, né, é impactado. Não tem como não impactar, né? Tudo que a gente faz, gente, passa para mais gente, né? Mesmo que esteja doendo em você e você esteja buscando, né, uma solução para uma dor que você está sentindo, a busca pela resolução, pela liberação de um sofrimento pessoal vai liberar mais gente, porque você não está sozinho. Nem as dores que você sente pertencem apenas a você, nem as descobertas e realizações que acontecem a você se restringem apenas a você. Tudo envolve mais gente, mais gente, mais gente, né? Tá bom? Então, o que você está citando aqui, Jennifer, é um exemplo disso, né? Como algo que você está começando a abrir, já começa a mexer com a família, né? E uma vez que seu avô e seu pai são liberados de uma condição, você vai ver que isso vai refletir na sua vida também. Não tem como. Tá bem? Oi, Helena, Castelo Branco. Setu, boa noite. Boa noite. Por que algumas pessoas passam por processos de sofrimento intenso quando vão para Uanas? Eu não sei de onde você tirou isso, tá bom, Helena? A gente tem que ter cuidado com essas afirmações, porque talvez isso não seja verdade, né? Começar por aí, né? Será que é verdade mesmo? Eu já fui umas 14 vezes para a Uanas University. Eu nunca passei por um processo intenso de sofrimento, né? Eu falo por mim mesmo. Outras pessoas, como eu respondi há pouco aqui, né, para o José Maria, né? Outras pessoas, elas estão em sofrimento, só que elas fogem dele, como se ele não existisse, né? Vivem de uma forma, uma vida maquiada, né? Escondendo as orelhas, né? Escondendo as suas dores, as suas cicatrizes. Então, quando chega lá na Uanas, não é que ela vai passar por um processo de sofrimento quando chegar lá. Não, pode não acontecer absolutamente nada com ela se ela não quiser, né? Agora, se ela tiver a intenção de encontrar uma liberação, né, uma mudança de vida, uma transformação, ela vai se deparar com um sofrimento que ela achava até que não existia, ou ela não sabia, né? Então, não é verdade que você vai para a Uanas e vai encontrar sofrimento. Isso não é verdade. Isso não acontece. O que acontece é que você vai sim entrar em contato com o sofrimento que você está trazendo de onde você vem, não para onde você está indo, né? É importante entender isso, viu, Helena? Porque senão as pessoas fazem uma ideia equivocada de que estão indo para um lugar que elas vão sentir dor. E não é verdade. Dor elas já sentem. Elas estão indo para lá para encontrar a liberação de uma dor dentro da qual elas já vivem. É isso que acontece lá. Ninguém vai para a Uanas University para sofrer. A gente vai para a Uanas University que já está em sofrimento e acha que não está, né?
E quando chega lá, encontra sim a liberação dele, né? Às vezes de uma forma muito rápida, né? Muito transformadora, porque lá é um campo de cura, lá é um campo de amor, lá é um campo de consciência, é um lugar onde, hoje é um dos lugares onde a presença de luz e de consciência está manifesta de uma forma absolutamente forte e intensa, como a gente vem sentindo aqui também nas sessões de Diksha que a gente faz, que não são diferentes do que acontece lá, né? Então, ir para a Oneness University é se submeter à cura, né? Agora, claro que, dependendo do tipo de história que você tem, você vai se deparar com as coisas que você nem sabia que existiam dentro de você e que te fazem sofrer há muito tempo, né? E que, uma vez que sejam vistas, são liberadas, né? Ver é ser livre. Então a gente vai lá para ver, para encontrar finalmente a liberação de tudo que se passa no nosso inconsciente que a gente não se dava conta. Tá bom, Helena? Oi, Vera Lúcia. Querido Setu, compartilhar nossos aprendizados é um serviço ao divino? É sim, é sim, né? Compartilhar é sempre importante. Primeiro, porque como está acontecendo comigo aqui, eu estou ouvindo a mim mesmo, né? Eu estou falando e estou me ouvindo, eu estou compartilhando e estou ouvindo a mim mesmo. Então, eu não estou nem pensando se é ou não serviço ao divino, né? Não é assim a minha preocupação, né? Mas compartilhar, quando você está de fato expressando o que se passa com você e sendo absolutamente íntegra, né? Sem contar a história da carochinha, né? Nem conto de fado, você está de fato expressando as coisas que você está vivendo, né? Você tá abrindo portas e janelas e criando pontes, enfim, você tá facilitando o acesso à liberação daquilo que tá acontecendo dentro de você. Eu não é necessário fazer uma suposição de que isto é um serviço ao divino, né? Serviço ao divino é naturalmente ajudar as pessoas e, entre outras formas, o compartilhar é uma delas, né? Você pode também prestar um serviço ao divino, né? Sem falar um A, né? Sem compartilhar nada verbalmente, né? Mas sim, né? Fazendo coisas que vão trazer bom karma para você, sat karma, como a gente chama, né? Fazendo ações que vão beneficiar e construir coisas. É isso que vai sempre. Tudo que você faz que ajuda pessoas é serviço ao divino, né? Tudo que você faz para atrapalhar a vida das pessoas, para causar dor, sofrimento e destruição, não é um serviço ao divino. Vou deixar bem claro assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, ajudar ao divino, estar a serviço do divino, é fazer com que ele possa realizar o propósito dele a todos nós seres humanos, né? Pode ser preparar um espaço para que aconteça ali uma atividade como uma meditação ou uma sessão de Diksha. É serviço ao divino, mesmo que você faça isso em silêncio, né? Então, qualquer coisa que você faça, que crie condições de mais pessoas encontrarem cura, alegria, crescimento, aprendizagem e alegria, né? É serviço ao divino, né? Qualquer coisa, qualquer coisa. E compartilhar é uma delas também, importante. Tá bom, Vera? Sim, Helena. Você está dizendo aqui, o Ricardo Cury falou sobre isso, são sofrimentos que já existem, que se intensificam como um processo de cura. Não acontece com todos. Cada um de nós tem uma caminhada, né? Nós não temos vidas iguais. Algumas pessoas têm karmas bastante complexos, né? E outras pessoas já encontraram uma liberação de certas condições de vida. Quando chegam na Oneness, não vão ter que olhar novamente para certas coisas. Isso é um processo absolutamente individual. E eu não buscaria os porquês disso, porque é natural, né? Se uma pessoa está há muito tempo vivendo numa situação karmática, né, mais complexa, mais difícil, mais dolorosa, né, no processo de liberação disso, ela vai se deparar com mais dor, né?
do que outra que não está vivendo esse tipo de coisa, né? A gente lá na Uanas, quando está lá, convive com culturas muito diferentes, né? E uma das culturas que mais expressa dor, que mais grita, que mais chora, são os chineses. As chinesas, em especial, as mulheres, né? Não passa um dia que você não escute chinesas gritando e chorando alto, né? Muito alto, chorando compulsivamente aos berros, né? É assustador às vezes, mas depois a gente se acostuma, porque é todo dia, né? E eu já me perguntei muitas vezes por que as chinesas, o que acontece com esse povo, né? Mas é um povo muito sofrido, né? E que está lá e usando a oportunidade para encontrar liberação no seu sofrimento, né? Viveram em condições sob o comunismo, sob imposições machistas, né? Sob restrições muito rigorosas, sem liberdade para nada, e às vezes ainda vivem assim, né? Quando chegam lá na Uanas, elas botam para fora, né? Muito sofrimento é expresso e outro sofrimento não é tão expresso assim. Então, é melhor a gente não formar uma imagem, sabe, Helena? É com isso que eu estou preocupado, né? Não forma uma imagem do porquê que... Porque essa imagem, ela está poluída, ela não é real, né? As experiências que o Ricardo teve lá também mexeram com ele, faz parte da história pessoal dele, né? E o Ricardo tem aí o processo de olhar para a realidade dele, quando ele vai para o Uanas, e que pode também ser diferente do de outras pessoas, né? Tá bom? É bom a gente não pegar histórias de terceiros e torná-las algo que sirva para a gente aprender com elas. Não é bem assim, né? Porque elas nem sempre são descritas ou expressas da forma como de fato aconteceram, né? A pessoa vive uma coisa, quando ela vai falar a respeito do que viveu, ela conta uma outra coisa, a pessoa que está ouvindo entende outra coisa, e quando vai contar para uma quarta pessoa, ainda conta uma outra história diferente também, né? Então é com isso que eu estou preocupado, né? Então, as experiências fortes e intensas que cada um tem quanto à liberação do seu próprio sofrimento são pessoais, né? São pessoais. Não tem duas pessoas que passem lá por uma coisa igual. Cada um passa pelo seu próprio processo, né? Pode ser mais doloroso para um, pode ser menos doloroso para outro, dependendo da cultura, do país, né, dos hábitos, da família, da condição física, da condição financeira, enfim, são tantos fatores, né, que nos mantêm ou nos causam sofrimento, que quando a gente finalmente encontra uma forma de liberação, as liberações também são diferentes. Não dá para comparar nem mesmo duas pessoas com relação a isso, né? Importante, nesse caso aqui, é você buscar o que você precisa, né? O que você precisa, né? O que você quer para a sua vida? Quais são os seus sofrimentos, né? E se você está de fato em busca da liberação deles, dos seus, sem se preocupar com o sofrimento dos outros, né? Pode ser que você não tenha nenhum, que você já esteja só numa boa e que você vá lá para a Índia para aprender, para crescer, para se tornar mais adiante, por que não, uma trainer, ajudar mais pessoas, e que não necessariamente você tenha que encontrar profundos sofrimentos na sua caminhada, né? Então isso também é muito pessoal. Tá bom, Helena? Gente, já passou da nossa hora. Olá, Rosário, gracias. Estou encerrando o encontro aqui. Não deixei nenhuma pergunta sem responder, né? Que bom. Eu vou me preparar para a Uanas Meditation, que vai acontecer dentro de mais ou menos 5 minutos. Eu vou correr aqui. Então estou fechando o encontro. Gratidão pelas perguntas, pela oportunidade da gente estar compartilhando. Essas coisas todas são preciosas, são importantes para todos nós. Bom, Uanas Meditation, para quem não conhece, é uma transmissão de Diksha. Ela é feita através dos olhos. E para participar dela, tem que sair dessa sala e clicar no outro link. Bom, dentro de poucos instantes eu vou reabrir a sala, é igualzinha essa aqui, só que daí vocês vão estar ouvindo só uma música. Procure se conectar com a presença que vai se manifestar através dos olhos, através
através da música e busquem as liberações que foram mencionadas aqui hoje, como a do medo, por exemplo, né, através da Diksha. Bom, namastê, gratidão.